Você já parou para pensar que algo tão simples quanto uma fruta pode estar dificultando o seu envelhecimento com saúde? Pois é, enquanto muitos acreditam que estão fazendo a melhor escolha ao incluir frutas no dia a dia, a verdade é que algumas delas podem estar silenciosamente contribuindo para a perda da sua força física, da sua disposição e até da sua autonomia. E isso não acontece da noite para o dia, nem com avisos claros. Pelo contrário, é algo que se arrasta aos poucos, muitas vezes mascarado por hábitos que sempre foram considerados saudáveis. Se você passou dos 62 anos, ou conhece alguém que está nessa fase da vida, menos esse vídeo pode ser um divisor. Porque hoje vamos falar sobre as frutas que parecem inofensivas, mas que quando consumidas sem estratégia, podem ser um verdadeiro veneno para os seus músculos. E antes que você pense que estamos demonizando alimentos naturais, fique tranquilo. O objetivo aqui é te mostrar como fazer escolhas mais inteligentes, sem precisar cortar tudo da sua rotina. O problema não é a fruta em si, mas a forma, o momento e a combinação com que ela entra na sua alimentação. Muita gente nunca ouviu falar no termo sarcopenia, mas ela é uma velha conhecida de quem está na terceira idade. Trata-se da perda progressiva de massa muscular, que acontece conforme os anos passam. Só que o que pouca gente sabe é que essa condição muitas vezes é acelerada por aquilo que colocamos no prato, e não apenas pela falta de exercícios, como é comum. Sim, o sedentarismo contribui, mas uma alimentação mal estruturada pode ser tão perigosa quanto ficar parado o dia inteiro. Vamos imaginar uma situação bastante comum. Um senhor de 66 anos, sempre ativo, gostava de caminhar todas as manhãs, cuidar do quintal e até fazer pequenos reparos em casa. Um dia, ele começou a notar um cansaço estranho nas pernas. Depois, veio a falta de firmeza ao subir escadas, a dificuldade para levantar da poltrona e, com o tempo, até a coragem para sair de casa começou a diminuir. Fez exames, passou por médicos e nada de anormal aparecia. Estava tudo dentro do esperado para a idade. Diziam, o que ninguém percebia era que o café da manhã dele era sempre o mesmo: suco natural de frutas bem doces, acompanhado de banana madura, sem nada de proteína por perto. No lanche da tarde, uma porção de frutas secas. À noite, uma salada de frutas bem colorida e cheia de manga, mamão e melancia. Era tudo natural, mas o corpo dele não estava dando conta daquele excesso de açúcar vindo das frutas. O que parecia uma alimentação perfeita era, na verdade, um motivo oculto por trás da perda de força muscular. E não se engane, não é preciso exagerar nas frutas para sofrer os efeitos. A partir de uma certa idade, o corpo tem mais dificuldade em metabolizar a glicose de forma eficiente. Isso significa que até alimentos considerados saudáveis, se consumidos sozinhos ou em grande quantidade, podem desequilibrar tudo. Frutas, com alto índice glicêmico, aumentam os níveis de açúcar no sangue rapidamente, estimulando o acúmulo de gordura e dificultando a regeneração muscular. E quando esse processo acontece todos os dias, as consequências aparecem menos mesmo. Que os exames não mostrem nada errado. Por isso, o que você vai aprender aqui não é sobre cortar as frutas da sua vida. Longe disso, o que vamos mostrar é como reconhecer quais frutas merecem mais atenção, como combiná-las com outros alimentos e, principalmente, como proteger seus músculos e sua independência mesmo com o passar dos anos. Agora, vamos falar de algumas dessas frutas que exigem cuidado. A primeira da nossa lista é a banana muito madura, aquela cheia de pintinhas na casca que muitos acham que está no ponto ideal. Ela pode ser prática e gostosa, mas quando consumida sozinha, especialmente em jejum ou entre refeições, causa um pico de açúcar no sangue, que não ajuda em nada a saúde muscular. E se isso acontecer todos os dias, por meses ou anos, o prejuízo vai se acumulando. E o detalhe é que, muitas vezes, quem consome não come uma, mas 2, até 3 bananas ao longo do dia. Outra fruta que merece atenção são as uvas sem sementes. Hoje em dia, elas são cada vez mais doces, resultado de cruzamentos feitos justamente para torná-las mais agradáveis ao paladar. Mas aí está o problema. Elas ficaram tão doces que um punhado pode ter tanto açúcar quanto uma sobremesa. E como são pequenas e fáceis de comer, a gente nem percebe que está exagerando. Além disso, o açúcar das uvas é absorvido muito rápido, o que atrapalha diretamente o metabolismo muscular, principalmente se você já está com uma idade em que o corpo demora mais para se recuperar de excessos. Tem também a manga sim,
aquela fruta tropical que muitos amam. Ela é rica em nutrientes, é verdade, mas quando consumida sozinha e em excesso, vira um problema. Isso porque ela tem uma combinação de frutose e glicose, que a prissenca, de fibras, proteínas ou gorduras, vai direto para a corrente sanguínea, elevando a insulina e prejudicando a recuperação muscular. E mais uma vez, o problema não é a manga em si, mas o contexto em que ela é consumida. Até aqui já deu para perceber que o assunto é sério, né? Mas tem mais. No próximo bloco, a gente vai falar sobre outras frutas ainda mais traiçoeiras, que muitas vezes são consumidas como lanches saudáveis, mas estão sabotando sua saúde sem que você perceba. E além disso, você vai entender o que fazer de forma prática para evitar tudo isso, sem precisar abrir mão do prazer de comer frutas. Se até aqui você já ficou surpreso com o impacto que algumas frutas aparentemente inofensivas podem ter sobre a sua saúde muscular, prepare-se. O que vem a seguir pode mudar completamente sua forma de montar o prato do café da manhã, lanche da tarde e até aquela frutinha antes de dormir. E tudo isso com base em evidências, experiências reais e principalmente com o objetivo de te ajudar a viver com mais autonomia e bem-estar. Não importa se você tem 63, 68 ou até 83 anos. Vamos falar agora das temidas frutas secas industrializadas. Sabe aquelas caixinhas de uva passa, damasco seco, banana desidratada que parece uma opção saudável para lanche rápido? Pois é. O que muitos esquecem é que ao retirar a água dessas frutas, o açúcar fica concentrado em volumes altíssimos. Um pequeno punhado de damasco seco, por exemplo, pode conter mais açúcar do que 2 fatias de bolo simples. E o mais preocupante é que essas frutas secas, por passarem por processos industriais, muitas vezes vêm carregadas de aditivos químicos, como conservantes e corantes entre eles. O dióxido de enxofre, que pode provocar inflamações no corpo e dificultar a absorção de nutrientes essenciais para manter os músculos fortes. Além disso, o consumo rotineiro dessas frutas desidratadas gera um efeito enganoso, como são pequenas e fáceis de mastigar. Você come mais do que precisa. Sempre. Isso gera picos glicêmicos, que se repetem dia após dia, comprometendo a saúde muscular, principalmente em um organismo que já não tem a mesma eficiência metabólica de 30 anos atrás. E não se engane, mesmo que o rótulo diga 100% natural, isso não significa que é saudável comer sem critério. E agora vem aquela fruta que vai deixar muita gente de boca aberta: o suco de laranja natural. Muita gente começa o dia com um copo bem cheio, acreditando estar cuidando da saúde. Afinal, é natural, é laranja, é vitamina C, certo? Sim, mas o problema está na forma como ele é consumido. Para encher um copo, você precisa de 3. É sem color. Todo o açúcar dessas frutas vai para o líquido, mas a fibra menos, que é fundamental para equilibrar a absorção, fica no espremedor. O resultado? O impacto glicêmico direto e potente, principalmente em jejum, quando o corpo está mais vulnerável. E se isso acontece todos os dias ao acordar, o organismo vai acumulando pequenas agressões invisíveis, que com o tempo vão cobrando um preço alto: perda de força, cansaço constante, dificuldade para caminhar e até quedas frequentes, aliás. Essa é uma das consequências mais perigosas da sarcopenia, causada por má alimentação, a perda de equilíbrio e a instabilidade muscular. Muita gente só percebe que está com os músculos fracos quando cai e se machuca menos, e muitas vezes o corpo já estava avisando há tempos, com sinais como dificuldade para levantar da cadeira, cansaço ao subir escadas ou sensação de pernas bambas. Mas calma, a boa notícia é que tem solução. E o mais interessante, não é preciso cortar as frutas da sua vida. O segredo está em escolher bem, combinar melhor ainda e respeitar o tempo do seu corpo. Vamos agora às estratégias práticas que funcionam de verdade para preservar a força muscular mesmo depois dos 60. Primeira dica: dê prioridade às frutas com baixo índice glicêmico. Ao invés de banana muito madura ou suco de laranja, opte por frutas como morango mirtilho, maçã com casca, maracujá ou até o esquecido abacate. Essas frutas liberam o açúcar de forma lenta, equilibrada e ainda vêm carregadas de antioxidantes, fibras e compostos que ajudam a proteger suas células musculares. Segunda dica é fundamental: nunca consuma frutas isoladas em refeições. O clássico café da manhã só com fruta é um erro comum e perigoso. Sempre que for comer uma fruta, combine com uma fonte de proteína, menos como ovo cozido, coajô branco, iogurte natural sem açúcar
ou até um punhado de castanhas. Isso reduz o impacto glicêmico, protege seus músculos e garante saciedade por mais tempo. Terceira dica: evite sucos ao máximo. Coma a fruta inteira sempre que possível. A mastigação faz parte do processo de saciedade, e a fibra presente na fruta in natura é essencial para equilibrar os níveis de glicose no sangue. Um suco pode parecer leve, mas o corpo interpreta como uma bomba de açúcar líquido. A quarta dica tem a ver com o momento do consumo. Evite frutas doces em jejum total. No início do dia, o organismo está mais sensível ao açúcar. Prefira introduzir as frutas algumas horas depois de acordar e sempre acompanhadas de uma fonte de gordura boa ou proteína. Se até aqui você já ficou surpreso com o impacto que algumas frutas aparentemente inofensivas podem ter sobre a sua saúde muscular, prepare-se. O que vem a seguir pode mudar completamente sua forma de montar o prato do café da manhã, lanche da tarde e até aquela frutinha antes de dormir. E tudo isso com base em evidências, experiências reais e principalmente com o objetivo de te ajudar a viver com mais autonomia e bem-estar. Não importa se você tem 63, 68 ou até 83 anos. Vamos falar agora das temidas frutas secas industrializadas. Sabe aquelas caixinhas de uva passa, damasco seco, banana desidratada que parece uma opção saudável para lanche rápido? Pois é. O que muitos esquecem é que, ao retirar a água dessas frutas, o açúcar fica concentrado em volumes altíssimos. Um pequeno punhado de damasco seco, por exemplo, pode conter mais açúcar do que 2 fatias de bolo simples. E o mais preocupante é que essas frutas secas, por passarem por processos industriais, muitas vezes vêm carregadas de aditivos químicos, como conservantes e corantes entre eles. O dióxido de enxofre, que pode provocar inflamações no corpo e dificultar a absorção de nutrientes essenciais para manter os músculos fortes. Além disso, o consumo rotineiro dessas frutas desidratadas gera um efeito enganoso. Como são pequenas e fáceis de mastigar, você come mais do que precisa. Sempre. Isso gera picos glicêmicos que se repetem dia após dia, comprometendo a saúde muscular, principalmente em um organismo que já não tem a mesma eficiência metabólica de 30 anos atrás. E não se engane, mesmo que o rótulo diga 100% natural, isso não significa que é saudável comer sem critério. E agora vem aquela fruta que vai deixar muita gente de boca aberta: o suco de laranja natural. Muita gente começa o dia com um copo bem cheio, acreditando estar cuidando da saúde. Afinal, é natural, é laranja, é vitamina C, certo? Sim, mas o problema está na forma como ele é consumido. Para encher um copo, você precisa de 3. É sem color. Todo o açúcar dessas frutas vai para o líquido, mas a fibra menos, que é fundamental para equilibrar a absorção, fica no espremedor. O resultado? O impacto glicêmico direto e potente, principalmente em jejum, quando o corpo está mais vulnerável. E se isso acontece todos os dias ao acordar, o organismo vai acumulando pequenas agressões invisíveis, que com o tempo vão cobrando um preço alto: perda de força, cansaço constante, dificuldade para caminhar e até quedas frequentes, aliás. Essa é uma das consequências mais perigosas da sarcopenia, causada por má alimentação, a perda de equilíbrio e a instabilidade muscular. Muita gente só percebe que está com os músculos fracos quando cai e se machuca menos, e muitas vezes o corpo já estava avisando há tempos, com sinais como dificuldade para levantar da cadeira, cansaço ao subir escadas ou sensação de pernas bambas. Mas calma, a boa notícia é que tem solução. E o mais interessante, não é preciso cortar as frutas da sua vida. O segredo está em escolher bem, combinar melhor ainda e respeitar o tempo do seu corpo. Vamos agora às estratégias práticas que funcionam de verdade para preservar a força muscular mesmo depois dos 60. Primeira dica: dê prioridade às frutas com baixo índice glicêmico. Ao invés de banana muito madura ou suco de laranja, opte por frutas como morango mirtilho, maçã com casca, maracujá ou até o esquecido abacate. Essas frutas liberam o açúcar de forma lenta, equilibrada e ainda vêm carregadas de antioxidantes, fibras e compostos que ajudam a proteger suas células musculares. Segunda dica é fundamental: nunca consuma frutas isoladas em refeições. O clássico café da manhã só com fruta é um erro comum e perigoso. Sempre que for comer uma fruta, combine com uma fonte de proteína, menos como ovo cozido, quajô branco, iogurte natural sem açúcar ou até um punhado de castanhas. Isso reduz o impacto glicêmico, protege seus músculos
e garante saciedade por mais tempo. Terceira dica: evite sucos ao máximo. Coma a fruta inteira sempre que possível. A mastigação faz parte do processo de saciedade, e a fibra presente na fruta in natura é essencial para equilibrar os níveis de glicose no sangue. Um suco pode parecer leve, mas o corpo interpreta como uma bomba de açúcar líquido. A quarta dica tem a ver com o momento do consumo. Evite frutas doces em jejum total. No início do dia, o organismo está mais sensível ao açúcar. Prefira introduzir as frutas algumas horas depois de acordar e sempre acompanhadas de uma fonte de gordura boa ou proteína. Chegando até aqui, você já entendeu que o problema nunca foi a fruta em si, mas como, quando e com o que ela é consumida. E talvez você esteja se perguntando: será que isso tudo vale tanto assim a atenção? A resposta é um sonoro sim, especialmente se você, como muita gente acima dos 60, 70 ou até 80 anos, deseja manter a autonomia, a força e a capacidade de fazer coisas simples do dia a dia, sem depender de ninguém. Porque, no fundo, a perda muscular não começa com um tombo, ela começa bem antes. Começa quando você para de subir escadas porque sente cansaço, quando precisa de ajuda para carregar sacolas pequenas, ou quando deixa de brincar com os netos porque as pernas não respondem como antes. E essa perda vem sorrateira, silenciosa, não dói, não avisa, e por isso mesmo é perigosa, mas você não precisa aceitar isso como algo natural do envelhecer. O que é natural é o seu corpo responder aos estímulos certos. Alimentação equilibrada, proteínas bem distribuídas, frutas certas nas quantidades certas e um pouco de movimento diário. Isso tudo envia um recado claro para o seu corpo: eu ainda preciso de você forte. E nada disso exige mudanças radicais, basta pequenos ajustes. Por exemplo, que tal trocar aquele suco matinal por uma salada de frutas com iogurte natural e chia? Ao invés de comer manga sozinha à noite, misture cubinhos dela com um pouco de queijo branco ou uma colher de castanhas. Ou ainda, transforme o café da manhã em uma refeição completa com ovo, abacate e maçã com casca. Isso não é dieta maluca, isso é comida de verdade, pensada para o seu momento de vida. E quando você começa a aplicar isso, os resultados vêm. Vêm discretos no começo. Menos fadiga, mais ânimo, mais firmeza ao caminhar. Depois, vêm os ganhos maiores, mais confiança para sair, vontade de retomar caminhadas no parque, carregar a sacola sem ajuda, subir a escada da sua casa sem parar no meio. Pode parecer pouco, mas tudo isso é liberdade. E liberdade é qualidade de vida. Aliás, deixa eu te contar uma história rápida. O seu Afonso, de 74 anos, era daqueles que acordavam cedo e iam direto para a cozinha preparar o famoso café da manhã, suco do laranja, 2 bananas e uma fatia de pão com geleia. Isso todo dia. Willie Simon, ativo. Ele só percebeu que algo estava errado quando começou a tropeçar mais. Sentia as pernas fracas, e até deixar o chinelo no chão se tornava um desafio. Um dia, quase caiu ao descer um simples degrau. Foi então que a neta, estudante de nutrição, resolveu investigar o que ele andava comendo. Quando ajustaram os hábitos reduzindo o açúcar escondido das frutas em excesso, aumentando a proteína e equilibrando os horários em 2 meses, o seu Afonso estava outro, voltou a andar com firmeza, recuperou o brilho no olhar e voltou até a cuidar do jardim que tanto ama. O segredo? Pequenas decisões, tomadas com consciência. E é por isso que essa conversa é tão importante. Porque a gente não está falando só de músculo, a gente está falando de liberdade, de viver com alegria, de não depender, de manter a dignidade, de voltar a brincar com os netos, de carregar uma mala numa viagem, de ter energia para viver os melhores anos da sua vida com orgulho. Então, antes da gente encerrar, vamos recapitular os pontos-chave para manter a saúde muscular em alta mesmo depois dos 60. Evite frutas com alto índice glicêmico em jejum, ou isoladas menos como banana, muito madura, manga em excesso, uva e sucos. Priorize frutas ricas em fibras e antioxidantes, menos como maçã com casca, morango, maracujá e abacate. Sempre combine frutas com uma fonte de proteína ou gordura boa. Furra dos sucos, coma a fruta inteira para aproveitar a fibra. Cuidado com frutas secas industrializadas. Prefira frutas frescas e naturais. Distribua o consumo de proteínas ao longo do dia menos em todas as refeições.
Pratique atividades físicas regulares. Mesmo que leves, elas potencializam os efeitos da boa alimentação. E agora que a gente chegou até aqui, eu preciso te pedir uma coisa, mas não como um pedido comum. Quero te convidar a fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão escolhendo viver melhor, que estão olhando para a própria saúde com carinho, com responsabilidade e com esperança. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, mas faz isso como quem diz: eu quero continuar aprendendo, quero cuidar de mim com verdade. Aqui a gente não fala só de doenças, a gente fala de soluções. A gente acolhe, compartilha e transforma. E antes de sair, eu quero muito saber de você. Qual foi o maior aprendizado desse vídeo para você? Você já percebeu algo parecido com o que falamos aqui no seu dia a dia? Já teve alguma mudança depois de ajustar a alimentação? Ou conhece alguém que precisa ouvir isso urgente? Conta pra gente aqui nos comentários. Compartilha a sua história, porque o que você viveu pode inspirar alguém que está passando pela mesma situação e talvez ainda nem saiba disso. Vamos criar uma rede de apoio, de escuta e de transformação. O que a gente constrói aqui é muito mais do que um canal de vídeos. É uma comunidade de pessoas maduras, conscientes e, acima de tudo, dispostas a viver o melhor da vida agora, com coragem e alegria. Se você chegou até o fim, já está dando um passo que muita gente ainda nem começou. E isso mostra que você se importa, que você quer viver com plenitude. Então, bem-vindo à Raiz da Saúde. Aqui você nunca está sozinho. E o melhor da sua vida pode sim começar aos 67, aos 72 ou aos 81 anos. Porque viver bem não tem prazo de validade. E a sua força, ela pode e deve florescer.